A gente falava um pouco das repercussões no mundo e eu queria agora chamar a atenção para nós aqui, né, aqui no Brasil, dentro desse teatro global também. Tem uma matéria na Folha de São Paulo, uma matéria da Kátia Seabra, dizendo que o presidente Lula manifestou nos bastidores, durante o dia de ontem, uma preocupação com as ameaças do presidente Donald Trump e a estabilidade na América Latina. Em pronunciamento sobre o ataque que realizou contra a Venezuela, e esse é um outro ponto aí para a gente prestar atenção, o presidente Trump mencionou e fez ameaças também contra a Colômbia e contra Cuba. Ele repetiu, por exemplo, que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deve ficar atento e que voltará a falar sobre Cuba também. E essas declarações foram vistas aí como um risco à estabilidade regional. Houve uma reunião em que Lula participou remotamente com auxiliares, né? O presidente está de férias no Rio de Janeiro, e o presidente Lula pediu durante essa reunião que ministros acompanhem aí com atenção os desdobramentos dessa intervenção americana na Venezuela, especialmente na fronteira com o Brasil. Segundo participantes da reunião, diz a matéria da Folha de São Paulo, a conclusão é de que a vice-presidente, agora presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, é agora de fato a presidente de fato da Venezuela. E a constatação parte não apenas das declarações de Trump sobre a transição no país, mas também pela demonstração de apoio interno que ela obteve ao reunir, ainda neste sábado, o Conselho Venezuelano. De qualquer forma, professora Nathalie, o Brasil fica numa posição, e principalmente o governo Lula, de estar ali se equilibrando, né? Porque o presidente Lula, estamos em ano eleitoral, o presidente Lula sabe que toda vez que ele demonstrou qualquer tipo de apoio ou qualquer aproximação com o Nicolás Maduro, ele teve problemas sérios com a popularidade dele aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, está havendo aí uma ação militar, uma intervenção militar num país vizinho. Como se equilibrar entre esses dois jogos num ano eleitoral? Eu acho que esse é o principal desafio quando a gente pensa no lugar do Brasil no contexto sul-americano e também no contexto global, né? O Brasil ele é considerado um país médio, né? Então, quando a gente pensa nas relações de poder no âmbito internacional, ele não é um país que se pode ignorar, né? Porque tem uma economia e tem uma presença importante tanto quanto liderança regional, como também ocupando espaços no âmbito internacional. Mas essa posição de potência média, ou de, né, um país que ocupa uma posição média, ela funciona muito melhor num contexto internacional no qual os estados se comportam muito mais a partir do multilateralismo e pela via da diplomacia e do direito internacional. Até porque o Brasil não é um estado militarmente forte quando a gente analisa o contexto geral, né, das capacidades relativas dos estados, né? E essa virada que a gente tem observado no âmbito da política do Donald Trump, mas que acompanha também uma virada no comportamento da Rússia, de tentar reativar essa lógica de zona de influência, assim como a China, ela costuma ser bastante complicada para estados como o Estado brasileiro, né, que precisam navegar num cenário internacional muito mais tortuoso, onde a gente às vezes acaba tendo mais dificuldade de exercer influência. E eu acho que um dos maiores receios que a gente talvez poderia ter era justamente o Donald Trump não somente voltar a colocar a América Latina, né, o hemisfério ocidental, como um elemento central da sua política externa e de segurança, que é o que ele já indicou na Estratégia de Segurança Nacional que ele publicou em dezembro, né, de novo, de apontar muito claramente que ele buscaria retomar essa posição americana de dominação aqui no continente, principalmente frente ao avanço chinês, e essa busca por autonomia de países como o Brasil e o próprio México, né, atualmente tem tentado navegar dentro desse contexto. Então acaba sendo algo bastante complicado para a gente entender como a gente vai navegar. E no caso da Venezuela ainda é mais complicado porque o Maduro ele tem, né, o regime venezuelano ele se tornou um regime bastante difícil para o âmbito da política externa e para a diplomacia dos estados latino-americanos nos últimos anos, porque a gente tem ali, de fato, um governo autoritário, um governo desgastado, impopular, né, com relação aos venezuelanos, o qual você precisa, de alguma maneira, se posicionar, porque isso gera também não somente efeitos no âmbito internacional, mas efeitos domésticos, até por conta dessa relação
do discurso da extrema-direita com relação com o governo Maduro, com o autoritarismo de esquerda que esse governo representa, com a dificuldade do próprio PT, muitas vezes, em adotar uma postura mais dura diante desses governos, mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que você cortar relações ou você não optar por uma mediação com esse tipo de governo é muito pior para a política externa americana, e uma intervenção como a que os Estados Unidos acabou de realizar, né, de decapitação, pelo menos não necessariamente do governo, porque a estrutura se mantém, mas pelo menos da liderança, que era o Maduro, e uma intervenção militar no contexto sul-americano, é algo bastante negativo, e o Brasil precisa se posicionar de maneira bastante enfática, eu acho, de deixar claro uma posição contrária, né, ao que aconteceu aqui no contexto latino-americano. Até porque os efeitos que isso pode trazer, tanto para a política, né, para as relações dos estados, quanto para a questão de segurança regional, a depender de como a situação da Venezuela vai se desenhar nos próximos dias e meses, né? Então, certamente a gente vai ter um processo ali longo e que pode ser muito desgastante e que pode gerar efeitos securitários bastante significativos, e não somente do ponto de vista humanitário, que é o que a gente geralmente pensa por conta já da crise humanitária que gerou crise migratória, sobretudo em países como Colômbia e Brasil, mas também porque a gente tem ali grupos armados numa região que já é relativamente instável, que já tem ali a atuação de grupos armados, um narcotráfico bastante ativo quando a gente pensa ali na região norte do contexto sul-americano, né, além da presença americana, que é o que o Brasil tem tentado evitar, né, essa presença americana militar. Então a gente já tem esses acordos com o Paraguai para estabelecer bases, e agora a gente vai ter uma presença mais efetiva no contexto venezuelano, né? Então acho que e isso tudo faz com que a posição brasileira ela fique tenha que ser bastante cuidadosa do ponto de vista de tentar equilibrar os nossos interesses estratégicos, as nossas questões securitárias, e ao mesmo tempo o Lula tem que fazer isso no contexto de ano eleitoral, onde o Maduro, né, e a Venezuela acaba sendo sempre foi, digamos, uma pedra no sapato do discurso do governo Lula, diante de como a direita usa isso para mostrar ali certas fragilidades da política externa do governo Lula e até mesmo do posicionamento do PT. Não à toa que a nota demorou um pouquinho para sair, né? A gente acabou ficando algumas horas esperando uma manifestação do presidente Lula, e aí essa nota acaba saindo algumas horas depois. Eu acho que foi uma nota bastante coerente e correta com relação a essa situação, e eu acredito que a nossa diplomacia nesse momento deve optar por tentar se colocar como um país que vai tentar ajudar nessa mediação, né, e tentar ajudar nesse processo de pensar uma transição mais sutil do ponto de vista ali das relações regionais, mas sempre deixando claro, né, que essa presença americana ela é bastante incômoda para os países sul-americanos, especialmente para o Brasil e para a Colômbia. O Brasil vai participar, inclusive, da reunião da Assembleia, do Comitê de Segurança, né, da ONU, e deve manter essa mesma posição desse comunicado. Agora, a gente está chegando ao final, aí eu queria uma análise rápida de vocês duas. A Casa Branca publicou, ou repostou, uma foto de Donald Trump com uma sigla em inglês embaixo, que numa tradução livre, a sigla tem um palavrão, mas numa tradução livre diz assim, brinca com fogo, mas aguenta as consequências depois. Eu fico imaginando para o Brasil, que já teve uma ameaça de intervenção americana. Vamos lembrar, Donald Trump colocou um tarifaço aqui e aplicou a lei Magnitsky, exigindo que a justiça cessasse o processo contra Jair Bolsonaro, né? Já houve uma tentativa do governo americano de intervir diretamente no Estado brasileiro. Eu fico imaginando como agir num cenário como esse que a professora Nathalie falou, tendo bases militares americanas tão próximas, né? E essa ameaça, tipo, brinca com fogo para você ver o que acontece. Como fazer? Eu vou dar 1 minuto para cada uma, vou começar pela professora Carolina. 1 minuto é um desafio para sintetizar tantas coisas, mas eu diria que está muito clara que aquela política externa altiva e ativa que tinha do Brasil nos primeiros governos Lula, mais de 20 anos atrás, ela não tem mais as mesmas circunstâncias e condições internas e externas para ser exercida. Então a diplomacia brasileira realmente fica encurralada diante de um cenário internacional cada vez mais truncado, cada vez mais complexo e cada vez mais relacionado com a política interna, né? Esses dois âmbitos que por tanto tempo pareceram distantes, eles estão cada vez mais próximos em um ano eleitoral tão decisivo e que vai marcar
pode marcar uma nova configuração política do próprio continente sul-americano, né? Lembrando que a centro-esquerda só tem governado agora Uruguai, Brasil e Colômbia, que são Brasil e Colômbia os países que vão passar por eleição recentemente. Então, esse recado aí da Casa Branca, ele está muito claro, principalmente para essas duas lideranças que vão ser colocadas aí à prova pelo seu próprio eleitorado. Eu não tenho dúvidas de que Donald Trump também está mirando os seus próprios interesses, tendo em vista o calendário eleitoral aqui da América do Sul. Então, é um grande desafio para o Brasil, vai ter que pisar em ovos nessa relação. Como fazer, professora Nathalie? Essa é realmente uma pergunta complexa de se responder, e eu concordo muito com a professora Carolina, né? Acho que foi o meu primeiro pensamento quando eu soube das notícias relacionadas à Venezuela, foi justamente lembrar, né, que o Brasil se encaminha, né? A gente está agora no ano eleitoral, e que o Donald Trump já no ano passado declarava na estratégia de segurança nacional, colocava ali a América Latina como um foco central da política externa e de segurança dos Estados Unidos, e que isso traria ali dificuldades, desafios e muitos empecilhos para que o Brasil possa exercer uma posição autônoma no contexto internacional, que é algo que o governo Lula tenta fazer, e muitas vezes tenta fazer reeditando a política externa que funcionou no começo do século XXI, mas que hoje encontra um cenário internacional muito mais complicado, e muitas vezes parece que a gente tem tido um pouco de dificuldade de encontrar exatamente qual deve ser o caminho, né, para o Brasil de fato conseguir exercer essa posição autônoma. E tudo isso ainda precisa ser feito considerando as questões domésticas, porque realmente a gente tem essa conexão entre o interno e o externo, essa relação das redes, sejam elas de esquerda, mas sobretudo de direita, que se utilizam de fatos internos ou que se utilizam de questões internacionais para uma agenda doméstica, que é o que o Trump faz muito, e ele faz isso bastante no contexto ali do Caribe e da Venezuela. Então, eu acredito que o caminho para o Brasil vai ser um caminho de parcimônia, um caminho de ponderação e de pensar estrategicamente quais são os nossos interesses e como a gente pode se equilibrar num contexto de alta tensão e de manter boas relações com dois parceiros que são fundamentais. Os Estados Unidos, porque a gente não pode evitar. A gente está no hemisfério ocidental, a gente não tem como evitar ter boas relações com os Estados Unidos. Mas, do outro lado, a gente também tem que manter essa diversificação das nossas parcerias e um bom relacionamento com a China, que hoje é imprescindível para o nosso desenvolvimento econômico, para o funcionamento da nossa economia. Então, eu acredito que o lugar que o Brasil deve ocupar nesse momento é o de ponderação, que é o que o Itamaraty sabe fazer muito bem, mas que nessas águas muito turbulentas se torna muito difícil, porque uma palavra errada, uma decisão que talvez não seja a mais adequada dentro de uma certa circunstância, pode gerar ali consequências muito significativas, ainda mais quando você tem Donald Trump, que é muito imprevisível e que toma decisões que muitas vezes a gente não pensaria que elas seriam tomadas, como ele atacar um país na América do Sul. A gente já teve várias intervenções americanas, mas direta e nesse nível é algo que a gente ainda não tinha visto, que é muito preocupante quando a gente pensa na nossa posição e na segurança regional.